E aí, gente, todo mundo pronto? Nós vamos começar a falar aqui hoje do produto do mês, do óleo do mês, que é o White Grapefruit, que é uma variação da espécie de grapefruit. E eu queria primeiro agradecer a todos os presentes aqui nessa sala hoje, que toda vez que a gente estuda para apresentar para vocês, a gente aprende mais um pouquinho, porque são muitas as propriedades dos óleos, gente. São muitas as propriedades, podem ser utilizados de várias formas, e a gente vai aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessas formas, e vamos agradecer, gratidão aí ao Criador por essas maravilhas que são os óleos essenciais. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, e peço para que, no caso de fazer alguma pergunta, deixa no chat. E Ellen e Mário, se necessário falar comigo, como eu estou na tela de apresentação, aí pode liberar o microfone. Bom, gente, vamos lá. Então, White Grapefruit é um óleo essencial cítrico da espécie Citrus paradisi, né? Aí muita gente, às vezes, fica na dúvida, porque conhece já o grapefruit, esse rosa, né? Que é o vermelho para rosa, aqui chamado de pink grapefruit. E a gente tem aqui essa figura que mostra bem a diferença entre eles. Na verdade, varia as tonalidades, então, às vezes, é um pouco mais alaranjado do que esse mais branco, né? Mas eles são variedades da mesma planta. Então, a diferença vem mesmo nesse pigmento. Mas todos eles compartilham características químicas e outras características. Então, se eles compartilham características químicas, eles têm as mesmas substâncias que vão conferir aí as mesmas propriedades. Aqui, estou compartilhando com vocês, eu peguei aqui o meu White Grapefruit e peguei aqui o lote dele, que fica aqui no finalzinho, né, na parte de baixo aqui do frasco, e acessei o Source to You, da doTERRA, que nos fornece aqui o exame de cromatografia gasosa para o lote que você compra. E por isso, gente, a doTERRA tem um diferencial gigantesco em relação às outras empresas, uma vez que ela prova para você que ela fez os testes necessários para comprovar que não tem contaminantes. Está aqui, ó. A análise deste grapefruit revelou que não tem contaminantes ou adulterantes. Está aqui o Citrus paradisi, aqui a figura que eu falei para vocês. A gente tem as variações de tonalidade. Aqui a gente tem um grapefruit quase rosa e outro que já é mais esbranquiçado. Estão vendo agora, né? Está vendo agora direitinho? Isso. E aí, com isso, você tem essa variação de tonalidades, não necessariamente tão rosa quanto esse. A gente tem aqui tonalidades que estão intermediárias aqui entre esses dois exemplos, mas a diferença basicamente é os pigmentos que eles têm, sendo uma variedade da mesma planta, tá, gente? E aí a gente tem as características químicas. Aqui, sim, o laudo da doTERRA, quando a gente acessa o Source to You. Então, aqui tem, ó, a análise desse grapefruit revelou que não tem contaminantes nem adulterantes. E aqui falando que se trata de um autêntico óleo Citrus paradisi, que é a espécie do grapefruit, né? Aqui, que é a coisa que é o mais interessante do laudo em si, que é a composição química dele, a gente pode ver aqui de cara que o limoneno, gente, ele é 92% da planta. 92% do óleo essencial. Limoneno, a gente já sabe que tem alto poder antisséptico, limpante. A gente conhece do limão, da laranja, não é isso? Cítricos em geral, mas vocês podem ver aqui que o teor de limoneno no grapefruit é 92%. Ele chega a ser maior, às vezes, do que no próprio limão, né? É excepcional esse quantitativo de limoneno aqui. Tem também outros componentes químicos, mas o limoneno é o que se destaca. Beta-pineno vem aqui um pouquinho, 1,99, que seria o segundo aqui, mas vocês percebem aqui a quantidade de limoneno que confere a ele propriedades limpantes, desintoxicantes, antissépticas, antimicrobianas, antifúngicas, enfim, anti os micro-organismos em geral, que são excelentes para limpeza, né? Então, pode ser utilizado de várias formas, pensando em limpeza. E isso inclui limpeza do organismo, tá? Isso inclui limpeza do organismo. Então, aqui, gente, o grapefruit, a fruta, ele é utilizado principalmente em cosméticos e perfumes, além de ser um alimento. É interessante porque ele é proveniente de um cruzamento de uma fruta pomelo, chamada Citrus máxima, com a laranja, que é Citrus sinensis.
Então, só que ela ficou conhecida como toranja, jamboa, laranja melancia, pomelo mesmo, pamplemussa. Ele é conhecido por todos esses outros nomes, né? Ele é muito cultivado nos Estados Unidos, mas também tem cultivo no Brasil, mas muito conhecido principalmente nos Estados Unidos. Aí a gente vem para as características do grapefruit em relação à mente. Ele é extremamente revigorante, né? Então, ele é indicado para estresse, ele equilibra o sistema nervoso central, ele também pode deixar a gente mais eufórico, então tem a questão da alegria, levemente hipnótico. Aí tem uma coisa que todo mundo gosta, né? Muitas pessoas gostam do grapefruit, que ele ajuda nos casos que a pessoa tem, às vezes, muita ansiedade e que leva ela a comer, né? E aí ela desconta na comida. E o grapefruit, ele acaba auxiliando essas pessoas, pessoas que fazem dietas de emagrecimento, dietas para poder redução de peso e melhorar, alivia, por exemplo, comer doces, né? Então, reduz a ânsia de comer doces e aí passa bastante aquela ânsia de comer desesperadamente. Como? Inalando, gente. Pega o frasco, inala o grapefruit. Eu tenho uma colega que ela pingava aqui no pulso e ficava o tempo todo, porque ela é desesperada com doce, para ver se não ficava, né? Que daqui a pouco ia conquistar uma diabetes, né? Além disso, uma propriedade muito interessante da mente é que ele aguça a memória e traz clareza mental. Então, ele é um óleo que também ajuda a gente se concentrar mais, ter mais foco e melhorar o nosso rendimento cognitivo durante as tarefas, os trabalhos, né? Enfim. E aí, olha, pensando em mente, nós temos essa autora aqui, que é a Margaret Ann Lembo, que ela... o que significaria o grapefruit para ela, né? E para os estudos dela. Então, a gente repete quando a gente estiver fazendo uma meditação, a gente repete isso daqui, ó. Sou autoconfiante e equilibrado. Isso é o que o grapefruit nos remete. Reconheço o meu valor e uso o meu poder pessoal com graça e facilidade. Meu brilho interior se projeta para fora enquanto avanço na vida com coragem de ser tudo quanto esteja ao meu alcance. É um óleo que traz um poder pessoal, gente. Capacidade de realização também. E é uma capacidade que traz esse brilho interior e a conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa intuição. E quando a gente dá espaço para a nossa intuição, a gente conecta com o nosso eu superior e a gente conecta com a nossa razão de viver, com as nossas, com aquilo com que a gente veio fazer aqui nesse plano, né? Que a gente veio em missão de alguma coisa. E quando a gente está conectado, a gente realiza. E a gente realiza com muita alegria, porque quando a gente está seguindo o plano divino para nós, a gente dá tudo certo e dá tudo alegria. Em relação ao corpo, como ele é um purificador nato, um limpador que a gente viu aí, ele é muito interessante para aliviar líquidos, excesso de líquidos em geral, fluidos em geral. Ele ajuda muito como estimulante do sistema linfático, ajuda muito nos tratamentos de obesidade, como nós comentamos. Gente, quem esteve aqui na Convenção da Terra teve um depoimento muito interessante com óleo de grapefruit. E era em relação a uma criancinha que estava com cálculo biliar, se não me engano. E essa criancinha estava a ponto de ter uma cirurgia e foi utilizado com ela o óleo de grapefruit e ela não precisou mais. O cálculo se dissolveu. O óleo de grapefruit é um ótimo limpador e estimula a secreção biliar. E com isso ele ajuda na digestão de gorduras. E aí, gente, ele simplesmente limpa o organismo nessa questão biliar, que às vezes tem essa questão de cálculos, né? Então, ele é ótimo para o sistema renal, para o sistema digestivo em si, tá? Então, quem esteve na convenção viu esse depoimento, que foi uma coisa muito linda, maravilhosa, que foi apresentado lá. Para a pele e para os cabelos, a gente também pode utilizar o óleo de grapefruit, tendo sempre o cuidado que o óleo de white grapefruit, ele é fototóxico. Então, usando na pele, principalmente nos cuidados noturnos, então, antes de dormir, a gente pode utilizar. Pode usar, por exemplo, em massagens estéticas, para eliminar gorduras, celulites,
aliviar, né, amenizar, traz também um brilho melhor para a pele. E no couro cabeludo ajuda a reduzir a oleosidade, assim como na pele também. Então, pode ser um ótimo aliado para adicionar umas gotinhas no shampoo, né? E assim reduzir a oleosidade. Aqui, gente, na psicoaromaterapia, o óleo de grapefruit, que a gente acabou de falar um pouquinho, né? Esse é um óleo de altíssima vibração. Óleo de altíssima vibração, gente, eleva a nossa consciência e favorece a nossa conexão com o plano espiritual. Aqueles que acreditam em anjos, em espíritos superiores, em mentores, o nome que você der. O fato é, ele melhora a sua conexão com a sua intuição, com o seu eu superior. E essa conexão superior, você acaba tendo a intuição, os pensamentos sendo direcionados para aquilo que vai ser bom para você. E isso é interessante, você meditar, nós meditarmos com o óleo de white grapefruit. Ele também tem uma questão muito interessante, que ele apazigua o que a gente chama de falatório mental. O que é isso? Falatório mental é aquela pessoa que é muito agitada, ou que os pensamentos estão ali atribulados, um pensamento depois do outro, pensamento depois do outro, e ali não consegue, vamos dizer, concatenar as ideias, não consegue fixar em nada, não consegue, no final das contas, ouvir a sua voz interior e ouvir a sua intuição. Então, quando ele apazigua, aí ele ajuda no foco, ajuda na concentração, ele te conecta com esse eu, traz esse senso forte de eu, e aí ajuda também a livrar do medo e da dúvida. E com isso, ajuda você, então, a acalmar e desfazer a confusão e se focar naquilo que interessa, né? Então, por isso, gente, meditem com este óleo, né? Aqui eu coloquei excelente para ajudar a assimilar as energias astrológicas de um Mercúrio retrógrado. Justamente por apaziguar esse falatório mental ali e impedir você de tomar decisões que vão levar você para o buraco. Basicamente é isso. Você vai, né, tomar decisões ou deixar de tomar decisões, aguardar um pouco ou tomar a decisão mais corretamente à medida que você se conectar mais com você mesmo e eliminar um pouco desse falatório mental que pode estar atrapalhando, né? Gente, este era o óleo de white grapefruit. Tá aqui as dicas de uso ainda. Deixei aqui para vocês. São dicas simples, né? A gente pode usar fazendo spray caseiro, refrescante para o quarto ou para o banheiro, colocando gotinhas de white grapefruit que podem ser associadas com outros óleos, por exemplo, calmantes como bergamota, como lavanda, e ainda pode associar um abeto, um tom aí um pouco mais amadeirado, e aí pulverizar, vai fazer um excelente perfume, que a gente tem aí óleos que têm aromas incríveis, relaxantes, calmantes, e que vão ajudar bastante principalmente no quarto, né? Cuidado com a pele, a gente pode adicionar nossos esfoliantes justamente para esses cuidados estéticos, né? Ainda pode utilizar no shampoo, para a gente já viu que tem a questão de redução da oleosidade, principalmente. E a gente pode apenas colocar no difusor, aqui até estou utilizando agora justamente ele, já que ele é ótimo para foco, concentração, clareza mental, pode também, além de ser refrescante, um aroma maravilhoso, energizante e equilibrador. Então, são formas de utilizar o óleo essencial de white grapefruit, tá?